A gente já segue. Aqui é a avaliação, então, de geografia. Então, eu vou ler para você, para a gente fazer uma revisãozinha, tá? Se você tiver dúvida em alguma, Lucas, me pergunta, tá, bem? Tá bem. Vamos lá, então. Questão 1, que é a estrutura geológica. Então, estrutura geológica, né? Aí no caso do planeta Terra, do nosso mundo que a gente vive, é do que é feito, do que é composto, como é a formação, tá? De todo esse chão que a gente vive, de tudo que é continente, de tudo que é terra, vamos dizer assim, tá? Então, isso é a estrutura de como é feito todo o componente território, terra, que a gente sabe que existe no planeta, tá bom? Então, a questão certa era a questão A, tá? Vou ler para você, então. É a base de um terreno. Então, é todo o chão que a gente pisa, como eu falei para você, tudo que é continente, tudo que é terra, certo? As rochas que compõem essa estrutura podem estar dispostas em camadas ou não. Então, tem vários tipos de solo, vários tipos de terreno, certo? Então, pode ser feitas em várias camadas, em vários tipos de rochas diferentes, sedimentos diferentes, ou pode ser compacta, um estilo só de rocha. Bom, são de diferentes tipos e são de diferentes idades, tá? Tem origens diferentes, de acordo com seus processos naturais. Está relacionado às riquezas minerais, à constituição do relevo e do solo. Então, um solo para plantar, a gente sabe que tem muitos tipos, tem solo que é bom, tem solo que não é, tem diferentes tipos. E abaixo desse solo, né, que a gente vai cavando, a gente vai encontrando às vezes outros tipos de solo. Isso tudo é estrutura geológica. A formação de montanha, os tipos de estrutura geológica. Como é feita essa montanha? De que material ela é? Sua estrutura geológica, tá? Tem alguns terrenos, alguns lugares que são mais novos, outros que são mais antigos, as formações deles, certo? Então, estrutura geológica é isso. A base, essa estrutura de todo que é território que a gente pisa, de todo o terreno do planeta Terra, certo? Questão 2. Qual a importância dos rios Indo e Ganges? São dois rios lá da Ásia. Qual a importância deles para a região, para o povo que vive ali? É a questão lá também, tá? É importante os rios, por quê? Porque eles fertilizam o solo, tá? Então tem as cheias, eles transbordam, fertilizam todo o solo que está ao redor. São utilizados para irrigação do cultivo, né? Para aguar lá toda a plantação, né? Que é a fonte então de alimento. A gente sabe que nenhuma plantação sobrevive, nenhuma plantação vai para frente, se desenvolve, se não tem água, né? Então a água é muito importante para a sobrevivência do ser humano. Então esses rios são muito importantes para se desenvolver as cidades, as plantações na região, tá bom? Também servem como transporte marítimo, fluvial, né? Então, para chegar ao mar, ou mesmo ali na região, entre um ponto e outro, eles utilizam o mar, o rio, tá bom? Então, o rio é muito importante para o desenvolvimento da vida mesmo nessas regiões, certo? Questão 3. Que tipos de clima, que tipo climático predomina no continente europeu? Predomina é o que mais tem, o tipo climático que mais tem ali. Então, tinha um mapa no livro, que dava para vocês olhar no mapa, estava todos os tipos de clima
e continente europeu. Só que no mapa estava todos os tipos de clima. E eu queria saber só os que mais tinha, o que mais tem, tá? Alguns alunos, né, eu não lembro agora quem, os três, colocou a A, outro colocou a B. Por que não? Por que é a C? Porque não tem predominância, não tem muito clima desértico na Europa, tá? Não tem. Se tivesse, é bem pouquinho. Então, não é que tem bastante. Então, não é certa essa resposta. Tá bom? O que não tem lá na Europa? O clima subtropical. Não tem esse clima lá. Esse é o clima quente, que não tem na Europa. O clima tropical também não tem na Europa. Esse é só países mais ao sul, ou continentes. Então, a Europa não tem tropical, não tem clima subtropical, e o desértico é mínimo. A resposta certa então é a D, que é os climas que mais tem na Europa. Frio, temperado, mediterrâneo, semiárido e polar. Tá? Então, são regiões mais frias na Europa. Beleza? A questão 4 tinha que escrever, né? Então, eu coloquei uma possível resposta aqui, mas eu considerei tudo que vocês escreveram e fizeram uma coisa bem parecida, tá? Justifica a elevada concentração populacional nos vales de rios da Europa. Por que nos vales, perto dos rios na Europa, tem mais pessoas vivendo? Cidades maiores, concentração de pessoas. Então, grandes cidades, grandes centros urbanos. Por que esses lugares estão perto dos rios? Então, por quê? A gente já falou em outra questão. Porque o rio fornece condições de vida, que a gente sabe que não tem como sobreviver sem água, tá? Então, desde as primeiras civilizações, são sempre próximos aos rios. Então, as grandes cidades, né, que vão se desenvolvendo, também são próximas aos rios, tá? E os rios ajudam muito na atividade agrícola, certo? Na irrigação, na fertilização do solo, e abastece as indústrias, abastece as cidades, né? Então não tem como ter uma cidade, uma indústria, desenvolvimento sem água. Então, próximos aos rios é que tem tudo isso, facilita, tá? A construção de tudo isso, tá? Então, lugares mais desérticos, lugares longe dos rios, é muito mais difícil o desenvolvimento, tá? Então, tem uma elevada população próximos aos rios, isso sim, certo? Por causa disso, olha lá. Então, destaca pela urbanização, atividade agrícola, industrial e mineração, graças à presença dos rios, que mantêm as fábricas, as cidades e fertilizam a terra, além de propiciar a mineração. Os rios também são utilizados para transporte de mercadorias. Então, os rios, gente, são imprescindíveis, são importantes para a formação de cidades, certo? Sem água não existe vida, beleza? Questão 5. Prof, Oi, pode falar. tudo bem? Tudo bem, sei. Bem. Quanto que eu fiquei com a prova? Quanto que eu tirei? Tá, já vou falar a nota então, tá? Aham, Ficou com 7,5. tá bom. Bom, o Lucas Aham. 6 e a Jennifer 9, tá? Depois você pega o comecinho das questões, Uhum. que eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Sim. Não ficou ninguém de recuperação do nono ano, nem história, nem geografia, tá? Tá. Onde se localiza, então a questão 5, onde fica uma região chamada Crescente Fértil, lá na Ásia? E qual a importância econômica? Então eu queria saber o lugar onde fica, certo? E por que é importante ali na economia? Mais uma vez a gente volta na questão do rio
e a importância dele em sobrevivência, certo? Olha lá, na região do Oriente Médio, então, onde fica o Crescente Fértil? Na região do Oriente Médio, tá? Na planície chamada Mesopotâmia. E o que tem nessa região que é crescente, que é fértil? Rio, tá? Tem 2 rios principais lá, o Tigre e Eufrates. O solo é rico em nutrientes por causa do rio, certo? E graças então a essa região que tem esses 2 rios grandes que fertiliza a terra, que usa aí para abastecimento das cidades, das indústrias, da plantação, né? É que essa região é importante para a economia, por causa do rio, tá bom? Questão 6. Quais são os 2 países que pertencem ao continente europeu e asiático ao mesmo tempo? Rússia e Turquia. Tá? Então, a Rússia tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia. A Turquia tem uma pontinha pequenininha na Europa e o restante na Ásia. Então, esses 2 países pertencem a 2 continentes. Certo? Essa estava bem fácil. Questão 7. Essa questão 7 eu tive que fazer uma correção, né? Que tinha uma alteração aí na resposta certa, que eu mandei para vocês no WhatsApp, pedi para vocês responderem de novo, lembra? É questão 7. Aí depois todo mundo acabou acertando, né? Qual país deixou o bloco econômico chamado União Europeia? Qual país lá da Europa saiu desse bloco? Foi a Inglaterra, conhecida como Reino Unido. Então, quando você fala em Reino Unido, você está falando de Inglaterra, tá bom? Porque tem Escócia, alguns outros países ali que pertencem ao Reino Unido, mas especificamente Inglaterra, tá? A Inglaterra, então, que vai deixar a União Europeia, tá? Porque a população, grande parte da população ali, queria que saísse, porque eles achavam que tinha mais prejuízo do que lucro, porque a Inglaterra é um país muito rico e acabava tendo que ajudar muitos países pobres do bloco, tá? Então eles achavam que seria mais vantagem sair, de ter menos gastos, tá bom? E acabaram tendo aí uma votação dentro da Inglaterra e a maioria votou para sair do bloco, tá? Então os políticos também, algum contra, a favor, estava bem assim, muitos querendo sair, muitos querendo ficar no bloco. Acabou tendo uma votação e a maioria acabou votando para a saída do bloco, tá bom? Então, a Inglaterra, Reino Unido, não pertence mais à União Europeia, certo? Agora, questão 8. Assinale a alternativa incorreta. Prestem bastante atenção na pergunta para ver se eu estou pedindo a questão certa, né? Que eu nem falo nada que é certo, mas eu coloco em letra maiúscula, ó. Incorreto, para a gente ter atenção a isso, tá? Sobre taxa de natalidade na Europa. Taxa de natalidade é se está nascendo muitas pessoas, se está tendo muita população jovem. A gente viu em aulas que a população jovem está em falta, vamos dizer assim. Tá? Eles estavam até chamando estrangeiros para trabalhar, então a mão de obra já está ficando pouca, a população está envelhecendo. A gente viu sobre isso, né? A questão certa era C. Ó, a taxa de natalidade na Europa tem aumentado anualmente. Lembrando que a gente quer incorreta. Incorreta. Tem aumentado anualmente. Não tem aumentado. A taxa de natalidade lá está diminuindo. A população está envelhecendo. E isso é até uma preocupação dos continentes. Que vai chegar uma hora que você vai ter velhos no país e não ter gente jovem para trabalhar. Isso é uma situação grave e séria. A gente comentou em aula isso, né? Então é incorreto, não tem nada a ver. Está aumentando a população jovem. Não está. Isso é um erro na resposta já, tá? Isso é preocupante para o continente, pois o desemprego só tem a aumentar com essa situação. Então, não é uma realidade dentro da Europa.
Em muitos países, sim, outros países, né? Tá aumentando, e aí é mais desemprego, muita população jovem querendo trabalhar, não tem emprego para todo mundo. Isso existe, mas não na Europa, tá? Na Europa, a população jovem está só diminuindo. Beleza, gente? Questão 9. O que foi a Revolução Russa de 1917? E que mudanças ela trouxe para o país? Revolução Russa, né? País Rússia, tá bom? Assinala a alternativa incorreta de novo. Então, tem que ter atenção. Quero a resposta errada sobre a Revolução Russa. Então, a errada é a D. Ó, as mudanças foram que os mencheviques, apoiados pela burguesia russa, tomaram o poder do czar. Não. Quem tomou o poder do czar foi os bolcheviques, né, que eram compostos de pessoas do povo popular, os operários das fábricas, os trabalhadores, a classe mais pobre. Foram eles que tomaram o poder. Tá? Então, não foi os mencheviques com a classe burguesa pela elite. Isso é errado. Tá? Então, quem toma o poder do czar, né, são os bolcheviques, com a classe operária. Eles vão instaurar o quê? O socialismo, não o capitalismo. Tá? Então, essa aqui estava errada e era essa a alternativa que você tinha que assinalar, porque eu queria errar. Bom? Então, as outras estão todas certas sobre a Revolução. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, eu vou para a 10. Tá? A 10 também você tinha que escrever, né? Eu coloquei, então, uma possível resposta. Cite 2 objetivos para a criação da União Europeia. Então, lá no livro, estava falando sobre a União Europeia e tinha alguns tópicos. Estava até lá em tópicos mesmo, lá de uma imagem, abaixo de uma imagem. Estava lá. Então, os objetivos, por que se criou a União Europeia. Tá? E eu coloquei alguns aqui para vocês. A maioria colocou, mais ou menos nesse sentido mesmo. Não foi com essas palavras, né? Porque essas questões vocês escrevem com as palavras de vocês, né? Um dos motivos, progresso econômico entre os países ali da Europa. Então, eles vão unir todos eles, né? E montando esse bloco para aumentar a economia, para melhorar a economia de todos eles juntos. Sistema único social, então todos ali, né, dentro da União Europeia, todos os países precisam ter um único sistema social, tá? Então, em questão de educação, saúde, alimentação, moradia, emprego, né, os países vão se ajudando para toda a população ter esse social bom, tá? Sistema único de defesa, um defende o outro, sempre estão unidos, e a adoção de uma moeda única. Então, esses são alguns tópicos aí do motivo da criação da União Europeia, certo? E tanto é que existe mesmo essa moeda única, que é o euro. Então, praticamente todos os países da Europa que pertencem então a esse bloco econômico União Europeia usam o dinheiro chamado euro. Tá? Então, não é cada país tem sua moeda, tem seu dinheiro. Não, eles usam todo mundo o mesmo dinheiro. Isso facilita muito o comércio entre os países. Certo? Então é isso, já falou mais sobre as 10 questões. Vocês querem comentar, gente? Questão? Não, tia. Não, tudo certo. Tudo certo? Deu para entender aí? Vão analisando. Deu. Ai, onde que eu errei? Ah, então era essa certo. Deu para entender? Uhum. Bom, Sim. então, gente, próxima aula a gente continua o conteúdo do livro, volta a fazer as atividades, vamos voltar aí aos nossos esquemas de aula, muito conteúdo. Então, essa semana foi mais tranquila, só essa correção mesmo, não tem atividade, tá?
Se vocês tiverem Tá bom. dúvida, quiserem perguntar alguma coisa depois para mim, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom, tio.